Mas, prezados amigos do podcast Condomínio em Dia, estamos aqui em mais um episódio para falar não só da engenharia, mas principalmente desse item que é muito complexo, pode-se assim dizer, que são as manutenções prediais. Porque o síndico não é especialista de obra, de engenharia, enfim, toda essa parte que envolve a manutenção, essa operação aí do condomínio, não é o síndico que é formado nessas arenas aí, que traz esse conhecimento toda hora. Então, é sempre uma descoberta. Sempre que o síndico, o novo, ele assume esse cargo no condomínio, ele vai descobrindo de fato que tem uma série de coisas para ajudar nessa tarefa, que muitas vezes pode ser até árdua, principalmente quando se trata de convencer os moradores de que determinadas obras e atividades de manutenção precisam ser realizadas. Então, a gente, nessa preocupação muito grande, de ter sempre o condomínio em dia, tal qual como é o nosso podcast, a gente também procura trazer informações, e hoje a gente está assim com um prazer de receber dois empreendedores que estão trazendo soluções que vão ajudar sobremaneira o síndico na resolução desses problemas de manutenção, de obras, entre outras atividades da engenharia para o condomínio, que vem num momento super interessante, e vou agradecendo aqui a presença dos meus convidados de hoje. Estamos aqui com o síndico profissional, primeiro síndico profissional do Ceará, Paulo Sanford, um grande amigo, também professor das nossas aulas, dos cursos, principalmente da área de introdução de gestão condominial. Estou aqui com o Cristiano, da IC, e o Diego, também da Gest Obras, que são duas empresas que estão trazendo uma solução bem interessante, que a gente vai bater já nesse assunto, nessa técnica, e vamos aí conversar um pouquinho com eles. Mas, antes de mais nada, vou pedir até para o Paulo, né? Paulo, eu até mencionei, ele primeiro síndico profissional do Ceará, o cara já tem uma estrada de uma experiência muito grande, não só como síndico profissional, mas também como professor, e se preparando e treinando outros síndicos. E agora ele vem com essa novidade, trazendo aí essa visão que o síndico tem aí, sobretudo nessas questões de aprovação de obra. Então ele vai falar um pouco das dificuldades que ele sente como síndico, em meio a uma assembleia, está trazendo essa conscientização para os moradores. E o Diego e o Cristiano vão falar um pouco mais das soluções dele. Então, eu queria pedir já para o Paulo, para ele contar para a gente como é que o síndico faz para manter o condomínio sempre em dia, no que se refere às questões de conformidade técnica, Paulo. Conta aí para a gente o que são essas conformidades técnicas e esses desafios que você encontra na hora de se ater a essas questões. Olá, Thiago. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, o Condomínio em Dia, é uma satisfação. Bom, sobre o que você está perguntando, realmente nessa minha estrada aí de gestão de condomínios, a gente sabe quais são as dificuldades que os síndicos enfrentam, E não são poucas, Não são poucas. No que se refere à questão de você deixar o seu condomínio em pleno funcionamento, deixar ele funcional de modo que os moradores possam se sentir bem, quando moradores do condomínio, eles têm que o condomínio tem que promover o bem-estar dos condôminos, então essa é uma das formas, Como fazer isso? Como manter o condomínio sempre funcional, Então, assim, o síndico tem que se preocupar com dois aspectos principais no que diz respeito à questão técnica. Primeiro, as partes construtivas do condomínio que estão em funcionamento, ele tem que provisionar, ele tem que se preocupar com a manutenção, Então, ele sempre revendo as manutenções, sempre contratando empresas que façam a gestão dessa manutenção, de modo que isso não decaia. Ele tem que manter isso daí. Garantindo a qualidade da operação e, obviamente, da estrutura do condomínio. Correto. Ele tem que ter a garantia que está funcionando corretamente dentro das normas técnicas, certo? E o outro aspecto na questão da manutenção predial é que aquilo que não está funcionando, e também partes construtivas do condomínio que não estão em boas condições, ele tem que pensar na recuperação, Então, principalmente no que se faz
no que se fala de questões estruturais, né? E de partes do condomínio que precisam ser funcionais. Então, se não estão, ele tem que recuperar. Então, basicamente, o síndico, ele tem as manutenções corriqueiras diárias, que são essas menores, de lâmpada, de disjuntor, de pequenos consertos que tem ali, tem que ser feito no condomínio, e tem essas manutenções mais robustas, que muitas vezes envolvem obras, envolvem uma atuação mais elaborada, e às vezes, provavelmente, também até um preço mais caro. Então, tem essa questão aí que eu imagino que nos condomínios, quando envolve um preço, né, uma atividade que vai se custar mais, então uma polêmica, dificuldade, todo entendimento, na verdade, para poder aprovar e passar para a próxima etapa. Então, essas dificuldades que o síndico enfrenta, né, para recuperar, quais são essas principais que você encontra, doutor Paulo, na recuperação do condomínio? Aí, digamos, talvez da fachada, dessas obras mais difíceis, mais complexas, quais seriam essas dificuldades? Certo. O síndico, sempre se depara com esses problemas em condomínio, né? Você sabe que o condomínio ele tem uma vida útil, né? Sim. Então, mas para essa vida útil se prolongar, ele tem que fazer essas intervenções. Certo. Então, vamos pegar esses exemplos que você deu. Então, a fachada, né, a partir do 5º ano de existência do condomínio, ela já tem que ser dada a manutenção. Manutenção ali? Isso, a coberta, os sistemas de impermeabilização, tá? E a parte estrutural também, de vigas pilares. E com o tempo, com a erosão, com as chuvas, com o sol, vai tendo um desgaste também dessas ligações, dessas correto, dessas cimentícias, desses adesivos, dessas colagens aí que tem no condomínio, né? Correto. Esses itens do condomínio, né, eles sofrem desgastes naturais, né? Sim. Porque eles sofrem as intempéries da natureza, a água, chuva, sol, vento, radiação, né? Então, muita poeira e a oxidação e vários outros fatores. Com certeza. Então, se tratando da nossa área de marca, a Marisia que é altíssima. Marisia também. Então, tudo isso aí são elementos que fazem com que a edificação ela sofra desgaste com o tempo. Então, chega um momento que ele precisa fazer obra de recuperação, tá? É nesse momento que o síndico tem que ter muita persistência, muito conhecimento, muito argumentação para que ele possa levar para os demais condôminos a necessidade, né, de fazer esse tipo de obra, tá? Então, assim, ele tem que, se ele não consegue ter essa técnica de convencimento, de fazer com que seja demonstrado que é realmente necessário... Sensibilizar os moradores nesse momento para essas questões de manutenção, sensibilizar, né? Para que todos concordem que aquilo ali é uma ação necessária, então ele vai enfrentar problemas. Quais os problemas? Que normalmente, né, infelizmente aqui, em todos os grandes centros do Brasil, né, os moradores de condomínio, os proprietários, os condôminos, eles têm uma tendência natural de desconfiar? Não, mas assim, de não aceitar, né, esse tipo já vem no automático de ver o preço, ele já quer negar. Não precisa mesmo, vai duvidar. Pronto, exatamente. Então, quais são as principais barreiras que o síndico enfrenta são essas, né? É a negação do condômino de que essa obra é importante, é necessária, né? Eles usam vários argumentos. Porque a obra é de alto valor, né? Os condôminos não têm condição financeira, ou então é uma obra que não precisa ser feita agora, pode ser depois, né? Às vezes até inventa, né? Às vezes a pessoa diz, eu ouvi dizer e me falaram que esse tipo de, sei lá, solução, obra, não sei o que, enfim, aí solta um comentário que às vezes derruba toda uma argumentação que tem atrapalhando essa decisão. Exatamente. Então, a solução que o senhor trouxe não é a correta,
né? Vamos fazer... Fica duvidando, fica né? duvida, né? Vamos procurar outras soluções. Então, assim, quando ele começa a receber Esse retorno, né? Esse feedback que os próximos moradores vão dando, né? Ele acaba que ele perde os argumentos dele, sim, né? Ele se perde nos argumentos, enfraquece né? a tese dele, e ele acaba que não consegue dar andamento àquele projeto. Porque né? para o condomínio é o pior cenário, porque acaba que vão acumulando esses pequenos reparos, ou até grandes reparos, né? Com o tempo aquilo lá vai piorando a situação que já está. Pronto. Então, quando vai retomar, talvez ali na frente, já vai ser um outro cenário, talvez com outro preço, com outro risco, e assim por diante, né? Exatamente, Thiago. Então, quando ele vai enfrentando essas barreiras, né, os problemas vão se acumulando, né? Então, chega um momento que, às vezes, a gestão fica inviável por causa disso, né? Então, o culpado não é só o síndico, são todos aqueles que compõem o condomínio, né? Todos têm uma parcela de culpa. Então, eles vão procrastinando, né? E chega um momento que o prédio ele entra em decadência, entra em processo de ruína. Então, realmente, às vezes em colapso, como a gente vê varandas de prédio, tem prédio que cai inteiro e vai ter um pedaço. E até mesmo em colapso, exatamente, como nós já tivemos casos aqui emblemáticos ali. Né? Então é isso, pronto. Então o síndico ele enfrenta, infelizmente, essas situações, viu, Thiago? Mas o que é legal também é que, né, acho que Diego aqui tem uma solução bem bacana para ajudar na solução dessa questão, e o Cristiano também. A gente já vai falar um pouquinho dela. Você quer já dar uma pincelada, Diego? Conta para a gente um pouquinho, para a gente depois se aprofundar mais, o que é que o Gestobra faz para ajudar os síndicos nesse sentido. Tiago, a Gestobra ela tem como um papel fundamental e exclusivo assessorar o síndico na aprovação de obras em assembleia e assessorar e acompanhar a execução da obra junto ao condomínio. Eu digo que é um investimento que o condomínio faz, né, nesse modelo de negócio, porque ele acaba aqui se blindando de todos os problemas que possam acontecer se não tiver um profissional técnico e capacitado junto do condomínio, assessorando ele nessas obras mais importantes. Tirando as dúvidas, as queixas, tudo que o pessoal vai falando, porque nós acho que no decorrer desse processo, na insatisfação de cada um, vão começar a dizer, inventar, criar e reclamar de coisas que vocês, né, acompanhando vão poder dizer, não, isso está correto, isso aqui está errado, isso aqui de fato precisa ser evitado. Mas conta mais não só, Thiago, essa transparência, mas tem mais ainda a segurança e o bem-estar dos moradores. Em saber que existe um engenheiro civil contratado do condomínio supervisionando a obra que está sendo executada no condomínio. E mais ainda, não só dando essa segurança, e mais ainda garantindo a qualidade que esse serviço vai estar sendo entregue, a fim dele entregar a garantia que ele contratou. Né? Então, isso é um bônus, né? É um benefício que o condomínio tem ao contratar esse tipo de serviço. Não, principalmente se tratando de uma arena que, vamos combinar, não é todo síndico que vai entender. Se o síndico não for engenheiro e trabalhar já com obra, é muito difícil você se relacionar ou ter essa noção de que o que estão dizendo, se está dentro do padrão correto, se está dentro das normas, se o material que foi escolhido é um material que é de qualidade, que é bom. Não sei nada, eu mesmo provavelmente já deve ter comprado muita coisa errada, né, para poder usar, porque não tem a menor noção do conhecimento. Aí você imagina você se comprometer com uma obra, seja de manutenção, menores ou maiores que a tua arena, é muito difícil. E depois, pior, né? Acabar acompanhando se o que foi contratado está sendo entregue, porque muitas vezes vão combinar. Depois que você assina um contrato, você fica conferindo e tem polido, isso aqui está sendo entregue, pouca gente acompanha. Até mesmo questão de pagamento, né? O cara mede, vai estar justo. Está pagando, né, conforme está entregando, né? Também tem todas essas questões. Eu acho que pode ajudar muita coisa nesse sentido. E mais ainda, Thiago, só complementando o que você está falando, a gente tem um case de sucesso, né, na empresa, que a gente conseguiu uma economia de mais de R$100 mil para um condomínio apenas com esse tipo de serviço.
que o condomínio estava fazendo a tomada de preço para um serviço complexo no condomínio e o síndico, que também era morador, não tinha conhecimento e ele iria acabar contratando a construtora que colocou um serviço que não fazia parte desse escopo. E quando quando o condomínio contratou a gente fez essa parametrização, essa equalização das propostas, na qual a gente verificou item por item, quantidade por quantidade, tinha um fluxo de mais de 100 mil reais que os moradores iriam estar pagando sem necessidade. Sem perceber que aquilo ali não era de fato necessário para resolver o problema. Então, essa garantia de que o condomínio vai estar contratando o serviço correto, a metodologia construtiva da forma correta, que a gente entrega junto ao condomínio, né, nessa prestação de serviço, e mais ainda está garantindo que a construtora vai estar entregando o serviço no prazo, livre de retrabalhos e garantindo essa qualidade. Isso é muito bom, porque de fato, assim, realmente você poder contar com uma pessoa que vai, né, traduzir os momentos que a obra está passando, para refletir no que é que aquele está dentro do cronograma e dos processos do contrato, para poder conferir, vai trazer uma tranquilidade não só para o síndico, mas principalmente na hora de passar isso daí para os moradores. Então isso daí é muito importante. É muito bom, assim, de fato, eu acho que para o mercado esse suporte para os próprios síndicos, ter contar com a Gestobras, né? Dando essa assessoria, também nessas atividades que são mais volumétricas e principalmente caras, eu acho que é muito interessante. E até aproveitando, queria, né, uma coisa a gente falar das dificuldades de fato. E você tem aí uma obra maior, o pessoal no condomínio todo tempo querendo enxugar qualquer ponta de custo, qualquer R$10 a mais na taxa de condomínio é um drama. Então, sempre poder fazer um trabalho onde você consegue acompanhar, né, o que está sendo gasto de fato com o que está sendo recebido, vai ser sempre muito bem-vindo. E se tratando de obras grandes, está super claro nesse aspecto como é que a Gestobras pode ajudar. Mão na roda. Acho que para acabar essa questão até do compliance, né? Está sempre falando de compliance, que é essa atividade que o síndico se responsabiliza por manter a transparência, por ter todas as atividades ali muito claras, disponibilizadas para que todos entendam o que é que vem acontecendo na gestão, né? De uma forma muito ética. Então isso é muito importante. Agora, a questão também, né, que já que o síndico não entende de obras em geral, da questão da engenharia, quais dificuldades você também enfrenta, Paulo, na hora de conseguir trabalhar as manutenções do dia a dia, para pôr as manutenções do prédio, né, em dia? Quais são as dificuldades que você enfrenta? Essas menores. Certo, Thiago. Tem esse aspecto também, né, da manutenção do condomínio. Você manter aquelas partes que estão funcionando. A questão é que são vários itens, né? Então, vou dar exemplo. O condomínio ele tem rede elétrica, rede hidráulica, rede sanitária. Ele tem a parte estética do prédio, né, de pintura, de cerâmica. Tem a parte estrutural de vias internas, muro, fachada, né? As questões, que eu falei, a questão estética. Então, todos esses itens aí, eles têm que ser mantidos constantemente, né? Então, se você imaginar, para cada item desse, você tem que chamar um prestador de serviço específico, né? Isso dá muito trabalho, né? Sai mais caro. Você, às vezes, são profissionais que não são qualificados, né? Então, vou lhe dar um exemplo. Se você ficar contratando isoladamente pedreiro, pintor, carpinteiro, bombeiro, eletricista e bombeiro hidráulico, né? Então, além da dificuldade de você conseguir uma boa qualidade desses prestadores de serviço, você não vai ter garantia, né? Você não vai ter uma responsabilidade técnica por trás desse serviço que você está contratando.
Você não vai ter um órgão fiscalizador que acompanhe, que no caso seria o CREA. Não, isso. Esse pessoal está à margem, né, dos órgãos fiscalizadores, tá? Eles podem executar um serviço errado que vai causar um prejuízo para o condomínio. Então, Ainda tem esse risco. são vários aspectos que estão envolvidos quando você fica trabalhando. Não basta não resolver, eu posso piorar. Pode piorar. Isso. E o pior de tudo, você vai trazer essa responsabilidade para si. Você, como síndico, traz essa responsabilidade para si. A responsabilidade civil daquilo que você contratou de forma errada, né? Você contratou profissionais não qualificados. Então, quando você tenta diversificar, né, você acaba contratando profissionais não qualificados, né? Então, essa é uma dificuldade que o síndico encontra muito, né? Por exemplo, e outro problema, quando você se depara com a urgência, né, em dia e horário fora do horário comercial, o síndico fica com a mão na cabeça, sem saber o que fazer, porque aqueles profissionais, né, entre aspas, que ele contava, nesses momentos ele não vai contar com eles, não vai, entendeu? Então eu sempre digo, o síndico, para fazer uma boa gestão, o melhor que ele pode fazer, né, é ter bons contratos. Então, o síndico é aquilo que a gente estava conversando agora aqui, né? Então, o síndico ele tem que fazer uma autoanálise, né? E ele chegar à conclusão que ele não tem essa habilidade de contratar e fiscalizar serviço, principalmente quando se trata de obras de grande porte e também das obras de manutenção. Tem consciência que não entende, que o caso é engenharia, né? Exato. Então, o síndico que faz isso, ele está gerando um risco para si mesmo. Responsabilidade civil. De responsabilidade civil. Então, hoje no mercado, existem empresas que dá essa solução completa, entendeu? Então, você vai ter todos esses itens, toda essa gama de serviços, de pequenos serviços que o condomínio precisa no seu dia a dia, na sua rotina, né? De serviços contínuos. Tem empresas hoje em dia que oferecem isso. Aí essa empresa, ela vai lhe oferecer, qual é a diferença? Ela vai lhe oferecer uma estrutura, ela vai lhe oferecer técnicos capacitados, vai ter um engenheiro que vai responder por essa equipe, vai ter uma responsabilidade técnica, entendeu? Vai ter, enfim, vai ter a garantia da entrega do serviço dentro da conformidade técnica. E só ainda aí o síndico contratar uma empresa toda estruturada como essa já se exime de muita responsabilidade, porque ele, né, procurou os meios corretos, o trabalho correto para poder fazer, né? Mas aproveitando até, Cristiano, então você vem com essa solução bem diferente, contando aí para a gente como é que a tua solução ajuda o síndico nesse trabalho, né, diversificado, porque são muitas pequenas áreas diferentes, né? Essa questão de você, o próprio Paulo falou, ficar fazendo o acompanhamento e a gestão de cada profissional que vem para tomar conta de uma coisa. Nem sempre esses profissionais, pulverizados dessa forma, vão ser capacitados, porque nem sempre se encontra. Exatamente. Às vezes já está acostumado que o bombeiro hidráulico, fulano, o Francisco, já está acostumado a Chiquinho, né? Chiquinho, vem. E até trabalha muito bem, mas acaba que eu costumo dizer, viram aí com Frankenstein. O Zé vem, o Francisco vem, o Júlio, eu não sei quem, aí quando vê tem umas 12 pessoas trabalhando em coisas diferentes, quando poderia estar tudo centralizado com a empresa que tem a mesma metodologia, que vai ter uma garantia, um responsável técnico. Exatamente. Tudo isso que o Paulo até já mencionou, mas conta pra gente, fala da IC. É porque as duas terminam com isso. Enfim, mas a IC, vamos lá. É a empresa, essa nova empresa que tem aí no mercado para ajudar nessas pequenas manutenções. Fala pra gente. Vamos lá. Dessas primeiramente, satisfação tá aqui, Thiagão. O Paulão aqui já deu uma excelente introdução das dores. E, assim, a gente tem uma consultoria instaladora já há mais de 15 anos no mercado. E fui síndico por 2 vezes. Então, tanto a gente entende as dores pelo lado da construção, da manutenção que a gente dava, das obras que a gente entregava,
como a gente sofreu, como eu sofri como síndico. Então eu pensei faz uns 3 anos que a gente bola essa ideia, como levar a engenharia para manutenção. Porque eu também não poderia montar uma empresa para apagar incêndio. Porque num dia eu poderia ter 500 demandas e no outro dia não ter nenhuma. Então, o que é que a gente fez e criou e evoluiu ao longo de 3 anos? Como é que a gente chegou na Startup AIS? A gente faz o quê? A gente mapeia os problemas com um diagnóstico técnico. Então, a gente mapeia todos os problemas, a gente visita o condomínio, do para-raio até o último subsolo, casa de máquina, escada, os halls, área de lazer, as entradas, deck, piscina, são aqueles ambientes com aqueles pequenos problemas, aquelas pequenas manutenções que quase sempre o síndico, não por má vontade ou por falta de interesse, não resolve, mas é porque, como o Paulão aqui falou, dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Às vezes você precisa resolver uma infiltração, aí você tem que chamar quem? Eu vou chamar o bombeiro, essa infiltração, qual é a causa dessa infiltração? O síndico muitas vezes não sabe nem a quem chamar. Tem um vazamento, eu chamo o quê, meu Deus? Está pingando no teto, enfim. Então, são vários problemas. Eu visitei já diversos condomínios, a gente tem já vários condomínios em andamentos que os síndicos estão perante problemas que eles não sabem a solução. Muitas vezes fazem um serviço com pessoas que não dão o diagnóstico correto, não dão a garantia. Eu, como síndico, passei por isso. Que o cara vai lá, você contrata, ali, doutor, der problema, meu amigo, o cara some. Preço garantido, R$1.000, doutor. O cabo vai, 800, chegou nos 1.000, o serviço ainda está por terminar, que aí, no caso, não de pequeno serviço, de grande serviço, entra a empresa do nosso amigo aqui, de controle da gestão financeira. Então, o cara vai executando o serviço, o cara não termina, e se você não agregar um valor àquela empreitada, o cara vai embora. Ele vai embora. Abandona. É zero responsabilidade, não tem garantia. Você liga, o cara some, tá entendendo? Então, o que é que a gente faz? Como a gente não trabalha com extintor de incêndio, para apagar os incêndios, a gente mapeia os problemas. A gente faz uma vistoria técnica, mas não só preocupada com segurança, como é o caso da prefeitura. Porque o nosso caso é o quê? É a garantia dos problemas, como você bem falou, corrigir os problemas e manter o que está funcionando. Por que manter o que está funcionando, Cristiano? A inspeção da prefeitura, por exemplo, a parede está suja. O cara não olha não, meu amigo. Cerâmicazinha quebrada, o cara não olha não. A porta que não fecha, o vaso, a infiltração no teto, a parede suja, o teto sujo, a guarita que o cara vai, precisa de um ponto de luz, quebra um cantinho, aquele cantinho quebrado fica 20 anos ali. Ninguém pinta mais. Porque para achar um pintor para fazer 1 metro de tinta, ou o cara cobra R$200 para pintar 1 metro, ou ele não aparece, você não consegue profissional. A gente mapeia todos esses pequenos problemas por ambiente, faz um orçamento garantido em horas, e aí a parte melhor, que a gente tentou implantar esse produto há 2 anos atrás e não deu certo, que foi o quê? Quando você gera um orçamento para corrigir todos os problemas do condomínio, por menores que sejam, quando você soma, dá uma quantia razoável. Sim, e aí você... né? Rapaz, a gente, quando tentou implantar antes, cara, vou fazer uma cota extra. Quando eu fui síndico, eu vi que isso não existe. Cota extra para resolver bucho. Ninguém aprova. Ninguém aprova, meu amigo. Aí foi que a gente evoluiu, tanto na viabilidade do orçamento, porque antes, nessa tentativa, há 3 anos atrás, eu passava uma semana para entregar o orçamento do condomínio. Hoje a gente entrega em 1 dia. A gente faz o mapeamento num expediente e entrega o orçamento em outro. Aí, obviamente, o dia seguinte eu faço uma revisão e mando para o síndico. Então, em 48 horas, você tem o seu condomínio mapeado e um orçamento em horas para corrigir o prédio todo. Mas, Cristiano, como é que eu vou pagar isso? Aí é que tá. A gente dilui, que é outra facilidade que a gente conseguiu através do quê?
de muito treinamento, implantação e criação de metodologias, a gente dilui isso conforme o orçamento do condomínio, com aquela taxazinha de manutenção que todo bom síndico mantém para trocar uma lâmpada, que é uma besteirinha que quebra, e uma conversão de parte do fundo de reserva no fundo de manutenção. E aí você cria um fundo de manutenção no condomínio, e aí através desse mapeamento você tem a certeza que todo mês o seu condomínio vai estar sendo melhorado. Ao invés de você ter que juntar dinheiro, que nunca ninguém aprova, taxa para resolver serviço pequeno, ao invés de você ter que aprovar alguma coisa para consertar, a gente conserta todo mês. Todo mês a gente está melhorando isso aí. Agora eu quero ver os síndicos falarem que não conseguem aprovar, que estão com dificuldade em entender as manutenções, porque de fato, né, são atividades até mais complexas, como a gente vem falando, não só no entender, acompanhar os fornecedores para ver se a solução que ele está oferecendo é de fato condizente, faz sentido, vai resolver o problema na primeira, porque às vezes é um investimento grande e aí vem infiltração. Tem infiltração que se o cara também, se o síndico não tiver a manha, de que o cara terminou, o cara botar uma mangueira, um balde, fazer alguma coisa, jogar agora e testar, exatamente, só na próxima chuva. Não, e outra coisa, viu, Thiago, assim, fazendo um complemento, como o nosso serviço é todo mês, ou eu faço bem feito, ou eu vou ter prejuízo, porque eu dou garantia. Todo mês a gente emite um relatório e entrega uma nota fiscal do que foi corrigido. Então você tem uma segurança com a ART, como o Paulo bem falou aqui, você tem um responsável técnico para aquele pequeno serviço ter sido bem resolvido. Tá, você, síndico, que já passou por um golpe na hora de obra, na hora de contratar uma empresa que muitas vezes nem apareceu, recebeu a entrada para comprar materiais, para comprar os itens para fazer as pequenas manutenções da pequena obra, mas aí foi ver a empresa, chegou no dia e ninguém apareceu. No meu caso, já teve síndicas que passaram por situações assim, de depois a empresa mandar um contrato, o contrato ser completamente diferente. O endereço do contrato é um endereço diferente do endereço que a empresa anuncia. Tem que desconfiar, porque a empresa o negócio está errado aqui. Esse endereço existe, vai lá. Conheci a empresa, tá lá. Porque eu já fui à empresa lá, cheguei lá, a porta estava fechada há 3 meses. O endereço no contrato era nessa sala que estava fechada, e o endereço do anúncio era no cowork, que tinham largado em 2020, sumiu por falta de pagamento. Então tem coisas que você vai explorar e você acaba descobrindo que tem muito mais coisa errada, que às vezes não é nem diretamente relacionada ao problema, a capacidade técnica da pessoa. É uma coisa simples, como uma coisa de repente pode ser fraude. Verdade. Então, tudo isso tem que estar atento para que, de fato, a contratação seja uma contratação segura, não só porque a empresa e todos existem, está tudo legalizado, como tem capacidade técnica e como virão resolver, né? Como sabem aplicar, como sabem fazer as atividades, né? E aí, obviamente, manter o teu condomínio, porque senão, viver no condomínio já cheio de problema e bucho, que você não consegue resolver, aí é o pior dos cenários, acho que nenhum síndico aguentaria aí. Olha, eu acredito sim que ambas as soluções, tanto para resolver grandes obras, a aprovação dessas obras, ajudar o síndico a fazer com que os moradores, os condôminos também entendam o que está por trás daquela obra, e muitas vezes o que aquela obra está segurando, qual é o prejuízo, o risco do desabamento, como é que fala, da varanda que cai, de um colapso, né, de parte do prédio, assim, do nada. Né? Quando do nada para gente que é leigo, mas para quem é engenheiro que entende, nossa, a estrutura passou o tempo avisando que ia desabar metade, mas ninguém prestou atenção, ninguém deu a devida seriedade. Então, assim, não só aqui em Fortaleza, mas em outras regiões, a gente vê como, até por questões técnicas e falhas nesse sentido, dentro da engenharia, muitos prédios estão entrando em questões estão sofrendo questões de incêndio, estão tendo esses acidentes, né, em diversos itens, inclusive nos equipamentos, porque a gente está falando aqui de infraestrutura, mas também tem os equipamentos, os elevadores que estão sempre precisando de manutenção. Então, ter, né, empresas que estão dando essas assessorias, essas consultorias,
né, para ajudar não só no entendimento de quem está contratando, que no caso é o síndico, mas também no suporte para explicar, para trazer transparência para os moradores, para que todo mundo concorde e apoie aquela atividade, aquela recuperação. Afinal de contas, ninguém está jogando prédio no lixo, né? Ninguém está descartando patrimônio. Então, a gente tem que sim fazer valer e manutenção para que o prédio, o patrimônio não perca o valor. E na hora de você comercializar, você não receber uma frustração de que a pessoa não quer pagar, ou que você vai ter que dar um desconto dos 300 mil para poder conseguir vender o teu imóvel. É importante, Thiago, essa sua consideração, que eu costumo conversar muito com os nossos clientes, é que aquela paredinha suja, aquele subsolo horroroso, a demarcação de vaga desgastada, iluminação falha, o salão de festa mal cuidado, a guarita mal cuidado, cara, não, mas meu apartamento é maravilhoso. Pode ser. A área comum é uma extensão do seu apartamento. Ainda mais depois que você vira proprietário, o nome dessa manutenção chama taxa extra. E se você não paga, não vai ter. Então, se você chega, de fato, chega no condomínio para comprar, você compraria uma unidade que o apartamento, que o prédio está todo detonado? Desvaloriza 30%, até 30% do valor da unidade, cara. A depreciação não volta para mim. Exatamente. Quando eu virar inquilino, que eu virar proprietário ali, quando eu vou dividir todas as mazelas, inclusive os processos trabalhistas, se houverem, então vem tudo. Então é bom acompanhar se o prédio está... Por isso que é importante ter a manutenção em dia, porque na hora de vender e comercializar as unidades... Você vende pelo preço que você espera. Você, exatamente, pelo valor venal, o que está sendo anunciado, que o mercado está dizendo que vale. E não porque a pessoa diz assim, o mercado pode estar dizendo isso, mas na hora que o mercado olhar para o teu empreendimento, vai dizer que não é o caso. Mas é isso, olha, acho que é importante a gente trazer esse alerta para quem está assistindo a gente, mas esse debate é muito rico, né, para que a gente tenha essa consciência, em primeiro lugar, e depois tenha o conhecimento de saber quem procurar para poder ajudar na resolução. O síndico não tem que resolver tudo sozinho. Existem sim soluções maravilhosas no mercado, assim como a ICE e também como a Gestiobras, para ajudar vocês aí nas manutenções. Muito obrigado, Paulo. Você como síndico profissional, a tua opinião é sempre muito importante. Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado, Diego. Sucesso no negócio de vocês. Tenho certeza que aqui em Fortaleza a gente vai ter, sim, síndicos que estão interessados em ajudar nos processos, tanto das manutenções do dia a dia, quanto nas grandes obras, porque é impossível deixar para o amanhã o problema que você pode resolver hoje. Então, fique conosco, Condomínio em Dia, aí sempre buscando mais informações para ajudar vocês nas manutenções do dia a dia e, sobretudo, na tua gestão do teu empreendimento. Um grande abraço, até o próximo, acompanha a gente, segue o Condomínio em Dia nas redes sociais, a ICE, vamos colocar aqui também a Gestiobras. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.